Elô, bem-vinda. Obrigada Bem-vinda a pelo essa live. convite. Que legal falar com você, viu? Gosto demais do seu trabalho. Muitas de nós nos inspiramos em você, né? Eu tenho uma série de perguntas, até já te mandei algumas, né? Aham. Para você compartilhar a sua experiência conosco. Eu não sei se você viu, a gente está fazendo uma série de encontros aqui no Instagram, só para enfermeiras obstetras. Então, aqui a gente está falando para pessoas, para enfermeiras, obstetras, para obstetrizes, assim como eu e você, que querem mudar os nascimentos, que querem transformar o nascimento de muitas mulheres, que quer ter instrumentos para sua prática, né? Então, nós estamos falando diretamente para elas. Então, eu gostaria de te dar boas-vindas aqui no nosso seminário. Quero que você se apresente para a nossa audiência, explicar qual que é o seu trabalho, onde você mora, enfim. Então, tá bom. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu sou enfermeira obstetra há 38 anos. Quando eu me formei, ninguém fazia parto em casa e nem as enfermeiras também não faziam efetivamente parto, nem nos hospitais. Foi um tempo em que, de alguma maneira, as enfermeiras tinham desaparecido. E eu acho que eu tive muita sorte também de depois ter pego um outro movimento onde teve um ressurgimento da enfermagem obstétrica. Mas então eu me formei, eu nunca gostei de hospital, e dentro da faculdade, quando eu passei pela maternidade, eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer. Aí, na época, um médico que era super bacana, que eu conheci, falou para mim, vamos trabalhar juntos. E eu quero que você faça tudo aquilo que eu não posso fazer, inclusive Olha, na casa das mulheres. E eu estava na faculdade ainda, eu não tinha me formado. E aí foi muito bacana, porque aí eu falei, então tá bom. E aí eu me formei e eu fui trabalhar com ele. Então eu atendia as mulheres no consultório uma vez por semana. Eu fazia exercício com elas, eu conversava. E aí eu acompanhava o parto, eu acompanhava o pós-parto, eu ia fazendo esse movimento. uhum. Entrou agora o Ricardo Chaves, meu fofo, que me acompanhou nesse momento também. A gente já fazia juntos parto nessa equipe, que era o Marcos Leite e tal. E aí, no meio disso, então, eu fui talvez aprendendo uma coisa que eu não sabia, que eu não tinha aprendido na faculdade, mas era uma outra leitura da mulher, era uma outra visão. Eu acompanhava, mas eu não fazia toque. Mas o médico ia dormir, eu tinha que acordar ele. Eu sabia a hora de acordar ele, porque eu conseguia aprender os sinais, porque eu efetivamente não tocava. E, ao mesmo tempo, era eu e ele na madrugada, então ele me ensinava tudo. E eu fui aprendendo isso, eu acho que todo o raciocínio obstétrico. Depois Sim. eu conheci as parteiras, depois eu conheci o Michel Odin, o trabalho das enfermeiras lá fora. E aí deu uma coisa na minha cabeça de falar, não, peraí, quero uma outra... Existe uma outra possibilidade para mim. Né? Eu tive um sonho de um bebê que era meu sobrinho, dizendo que queria nascer em casa. E eu comentei com a minha cunhada e assim foi meu primeiro parto em casa. Então, quando eu comecei, eu acho que eu comecei muito como as parteiras, porque era uma coisa absolutamente doméstica. Durante pelo menos uns 5 anos, eu fazia alguns partos anos e não cobrava por isso. Isso, para mim, era uma missão. E aí, depois, sei lá, a coisa foi indo, até que teve um momento que foi interessante. Eu passei num lugar e vi que tinha uma especialização para enfermeira obstétrica. E eu falei, nossa, isso sou eu. Enfermeira obstétrica sou eu. Vou ver que negócio é esse. E aí Uhum. foi muito bacana, porque eu cheguei na aula e tinha era na UERJ, tinha um vídeo que era parir em casa. Que era um vídeo sei lá, era um país, eu não me lembro qual era. Mas era lindo, eram partos, numa casa de parto e tal. E eu comecei a achar que aquilo era interessante, né? E eu estava aprendendo coisas. Eu falei, bom, vou. Quando eu tinha uns 4, 5 meses ali, alguém me perguntou o que eu fazia e eu envergonhadamente falei que eu fazia parto em casa. E aí foi muito bacana, porque aí de alguma maneira eu fui acolhida,
Eu fui para o meu primeiro congresso lá fora, conheci o Michel Odin e a Rob Davis e me comprometi de trazer eles. E eu entendi que para eu trabalhar, eu tinha que fazer um trabalho político, de divulgar o parto em casa. Porque senão não ia ter cliente, senão eu ia ficar absolutamente. Não ia, isso, não tinha como assumir. Era uma coisa totalmente contra a cultura, ninguém falava nisso. Então, o que me deu força a isso, eu acho que é uma coisa importante, foi, primeiro, ver que na Amazônia as pessoas pariam lindamente, sem a menor condição. Quando precisavam, morrem, claro, não tinham que comer, mas assim, os partos eram incríveis, não tinha placenta, não tinha problema, né? São histórias muito bacanas, assim. E eu conheci tribos, por exemplo, que as mulheres tinham bebê absolutamente sozinhas, que elas falavam aqui, o nosso corpo é sagrado, é a gente com a gente mesmo. Se depois de, sei lá, 6 horas não tivesse, aí alguém que tivesse parido ia ver. E aí eu conheci, aí então, eu dentro desse curso fui crescendo, aí na UERJ eu fiz o primeiro congresso, eu trouxe o Odan, eu trouxe a Rob com um bando de gente, e aí, junto com isso, a gente tinha uma política do Ministério da Saúde, vamos dar gás para as enfermeiras obstétricas, então aí foi muito bacana, porque aí a gente viu a coisa crescer, a ponto que o segundo congresso que a gente organizou, o ministro da Saúde, que era o Temporão, veio de helicóptero, parou no Rio Centro, entrou, cara, uma emoção cantando o hino nacional e assinou a lei do acompanhante. Então, se hoje a Nossa, gente tem a possibilidade da lei do acompanhante, isso foi por realmente uma união, uma coisa, tinha Reúna, tinha Benfo, e era uma galerinha desse tamanho, né? Agora é muita gente, mas a gente éramos muito poucos, né? Então, acho que sim. foi isso. Aí eu fiz meu doutorado, acho que daí assim, todo o pensamento do Michel Odin explicava muito o que eu fazia, né? Sim, Era uma coisa que eu entendia por que o barulho me incomodava, por que várias pessoas me incomodavam. Eu entendi, foi bacana, porque eu comecei a ter explicações para aquilo que eu fazia, né? E aí, de entendi. alguma maneira, eu resolvi grudar nele e falar, cara, aqui tem uma coisa que me coloca como cientista, né? Aí a coisa de fazer um doutorado, né? De poder dizer, eu sou doutora, né? Não muda nada, na verdade, na minha relação com os clientes, no meu ganhar, né? Então, quando eu penso viver de parto, né? E eu entendo que tem uma coisa que é viver financeiramente, como é que é sobreviver, é, isso é uma coisa, mas eu acho que se a gente não entender que, de alguma maneira, a gente tem que fazer pelo coletivo de verdade, a gente. Sim, Aí fica feio, aí não sim, fica bacana. Então, eu acho sim. que temos que ter saídas construtivas, que eu acho que a gente tem. Eu acho que tem muita coisa bacana, mas sei lá. Vai, fala. Sim, Elô. Senão eu vou em frente. Sim, sim, Elô, isso é muito bacana. Porque quando a gente fala viver de parto, a gente fala aqui de você que fez, por exemplo, a gente está falando de pagar conta, a gente está falando de profissão, né? De algo que a gente é remunerado. Mas a gente está falando, como você mesma disse, meu olho até brilhou, a gente está falando de um sonho. Você falou que você teve um sonho, né? E eu tenho certeza que você está tendo parto, tem 38, né, anos que você falou. Eu tenho certeza que você teve até algumas até sai na mídia, né? Muitos problemas, muitos desafios. E se for só pelo dinheiro, a gente não dá conta, a gente para. Se não tiver um grande sonho, uma grande vontade, sabe assim, um coração queimando, um grande chamado, isso cai por terra no primeiro embate, no primeiro desafio, né? Então, assim, o seu sim, né? O que eu costumo dizer, o seu sim, ele reverberou em tantos outros sims de tantas outras enfermeiras obstétricas, né? Quantas equipes de PD tem no Rio agora? Você sabe? Tipo, é muitas Eu acho assim? que deve ter pelo menos umas 20. Olha só. Eu acho que por aí. Alguém aí do Rio me ajuda a pensar, mas eu acho que tem muita gente. Tem muita gente Sim, que tem muitos municípios, né? Tem uma coisa bem.
Assim, eu acho que a maioria das residentes, quando saem, uma grande maioria quer pelo menos fazer um pouco de parto em casa. Sim. E aí eu acho que você falou uma coisa que é bacana, porque talvez uma das perguntas que você ia fazer das maiores dificuldades, né? Eu Sim. acho que tem 2 graus, talvez 3 graus de dificuldade que eu pensei. Tá. É a vida. Realmente, a gente sair no aniversário do filho, a gente... eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, tentar se organizar de uma maneira que algumas coisas a gente consiga garantir. Mas, pelo menos para mim, eu acho que tem uma coisa que cada um é um e todos os caminhos estão corretos. Mas Sim. a minha segurança está numa coisa de eu conhecer essa mulher. Para mim é muito importante. Eu gosto de conhecer, de ter vínculo, de estar no parto daquela que eu fiz o pré-natal, que eu vou estar no pós-parto. Você fez umas perguntas para mim de parteira, né? E eu fiquei pensando, será que ela chama a parteira tradicional, ou é a parteira enfermeira obstétrica? E eu fico pensando que essa característica da minha forma de trabalhar tem uma coisa muito da parteira tradicional, que de alguma maneira ficava comadre. Percebe assim? Eu hoje tenho um grupo de pós-parto há 3 anos e meio. Toda vez por ano eu faço uma festa, eu convido todo mundo que teve bebê durante todos os anos. Assim, para mim é muito difícil pensar que eu nunca mais vou ver aquelas pessoas. Eu gosto de trabalhar assim. Agora, isso exige você sair, exige você, né? Então, É isso é uma uma coisa. escolha, né? É É uma uma escolha. escolha. É uma Com escolha. risco e benefício. A segunda coisa, eu acho, é a pressão externa, e aí são 2 processos, 2 processos sem nenhum caso efetivo de uma mãe ou de um bebê que tiveram um problema, né? Só por eu estar fazendo parto domiciliar sem ter o apoio do médico, porque os médicos, inclusive, eram proibidos de me dar apoio. Eu tenho vários médicos que me dão backup, e eles estavam proibidos de me dar backup. Então, o conselho de enfermagem vai e me processa. Que, na verdade, a ideia é impedir o parto domiciliar, é impedir a autonomia, né? Era abrir um flancozinho. A sentença do juiz foi muito bacana, reconhecendo a autonomia da enfermagem, reconhecendo a nossa capacidade de fazer, a nossa competência. Então, isso é uma segunda dificuldade. E uma terceira dificuldade talvez seja uma das mais difíceis, de verdade. Que, assim, quando eu comecei, eu tinha uma ingenuidade de achar que se eu fizesse tudo direitinho, que eu ficasse grudada na mulher, que eu tivesse todo o material, que eu tivesse... As coisas não iam acontecer. Ia dar tudo certo. Que o bebê ia avisar a mãe, que a mãe ia saber, percebe assim? E depois que você vive alguma situação onde um bebê vem a falecer e que você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, mas esse bebê não avisou, É muito triste. aí é muito triste. Aí é muito triste. Eu fico pensando que se em algum momento eu tivesse assim... Eu sou uma pessoa muito crítica comigo. Se eu tivesse pensado que eu poderia fazer alguma micro coisa diferente, e para mim eu acabava mesmo, porque eu não ia dar conta. Eu não ia dar conta. Né? E aí que eu tinha sido morta e enterrada. Porque, claro, que quando as coisas aconteceram, era um bando de urubu querendo me processar. Mas só que não tem com o que processar. E não tem com o que processar porque eu estava grudado com essa família. Porque essa família viu o meu trabalho, porque essa família viu que o bebê nasceu bem, que o bebê chorou quando nasceu, que o bebê não morreu intraparto. Ele morreu 8 horas depois. E foi um caso muito louco, porque assim, quando o líquido saiu, quando o bebê nasceu, ele estava meio assim, eu aspirei. Ainda era uma época, tem 10 anos isso. Então eu aspirei. E quando eu aspirei, saiu o líquido, claro, mas saiu um vermelhinho. E a mãe viu e falou: o que é isso? Eu falei: olha, o líquido está claro. Quer dizer que o bebê não tem mecônio, não aspirou mecônio, mas tem esse vermelhinho aqui que é o sangue, que eu machuquei a traqueia, né? Só que na histologia, o pulmão estava cheio de mecônio. Então, acontece que o bebê aspirou mecônio, o líquido foi refeito, e isso foi uma loucura.
Porque percebe, você quer dizer que vê que o líquido está claro, não quer dizer que o pulmão do bebê não tem mecônio. Olha só. Entendeu? E aí nada está no controle. E aí nada está no controle. Agora, aí nesse caso tem que fazer autópsia, tem que fazer necrópsia, a gente tem que... Isso eu acho que é uma coisa assim que eu acho que é muito importante. Porque a gente tem uma... E eu falo, porque 120 pessoas é uma audiência bem bacana. E de enfermeiras obstétricas que alguma vai passar por isso. E o que eu digo é a gente tem que esclarecer, a gente não pode ter medo de esclarecer os casos. Tem que ir até o fim, tem que grudar na família, tem que pedir para fazer autópsia, tem que entender por nós e pela mulher. A gente merece explicações, percebe? Porque isso que ficar você sem falou... saber e dizer que coisas acontecem, isso é difícil para nós. E para as mães. E isso que você falou é muito legal. De eu ser crítica com o meu trabalho, né? Então, assim, a nossa vontade, o nosso eu vai falar assim, não quero saber, não quero mais ser parteiro. Eu acredito que você passou por isso. Não quero mais isso para minha vida. Né? Quando acontece um desfecho desse jeito, porque todo mundo cai em cima. Acredito que site, jornal, fica tudo em volta, né? Da mulher, a porrinhação da gente e tal. Mas isso que você falou da gente ser crítica e ir atrás para saber o que aconteceu, né? Elô, aqui a gente tem uma equipe, eu atendo parto também, domiciliar, planejado e hospitalar, e me espelho muito você, porque eu fui a primeira aqui na minha cidade também, né? E durante um bom tempo eu atendi os partos, os casais me davam um feedback, só que eu via que, assim, ao vivo, né? A gente sempre faz esse último contato, eu falo, o que você gostou? Tem alguma coisa que você quer que eu melhore? Nossa equipe quer que melhore e tal. Porque eu entendo que a gente precisa disso para crescer, para ter um processo de qualidade, uma assistência de qualidade, né? Então, uma das nossas questões é saber sempre o que esse casal quer dizer para nós. Alguns vão ter a liberdade de chegar no meu rosto e falar, como eu pedi, mas alguns eu faço até questionário do Google, sabe? Eu mando para eles e aí eles respondem dizendo quais são as sugestões. A gente teve muitos feedbacks, até de casais que tiveram um desfecho não tão legal e que vieram conversar com a gente. Então, a priori, o que a nossa cabeça pensa? Deixa, como diz o cuiabano, mora em Cuiabá, deixa correr frouxo, né? Deixa. Mas não, a gente precisa se comprometer, porque à medida em que a gente se compromete, fala assim, não, eu quero ir atrás, eu quero aprender. Se for um erro meu, por exemplo, eu quero aprender e não quero não cometer mais. Isso é como se fosse tirar uma máscara, né? E falar assim, não, eu quero aprender, né? Eu quero melhorar, eu quero me amadurecer na minha profissão, né? Claro. Então, olhar para o nosso trabalho com uma certa crítica e um certo desenvolvimento é muito importante. O estudo, né? E saber e se aprimorar cada vez mais. Elô, eu quero te fazer uma pergunta. Você falou desses 3 desafios, né? Agora, do fundo do coração, isso não está no script. Como que é que você supera esses desafios? Como você faz para superar todos eles? Porque você tem 38 anos atendendo parto. Qual que é o segredo? Caraca, agora eu me emocionei. Eu acho que tem uma coisa de estar junto, de ter, né, algumas pessoas que estão muito juntas e que eu acho que pensam muito parecido com a fisiologia, que mantém, apesar de tudo, uma coisa, isso, de que o mais importante é a gente proteger a mulher no parto, precisa de menos, não é possível que cada vez precise de mais coisas. Para a gente tá sempre tomando cuidado com a cultura. Que cultura é essa que a gente está criando em torno do parto? Né? Então, eu acho que é ter pessoas que pensam e que... Eu falo que eu acho que há um núcleo de resistência, de alguma maneira. E a outra coisa que eu acho que são as famílias, que quando eu tenho dificuldade, quando eu preciso fazer uma abaixo-assinada, eu tenho 4.000 pessoas. E eu preciso agradecer, porque com certeza muitas que estão aqui assinaram, e na sentença o juiz fala disso. O juiz fala. Ele fala do abaixo-assinado, ele fala das cartas,
É, então, isso também é Uau. muito legal, porque me dá essa coisa de que é isso, eu topei bancar, eu topei ser capa de revista. E teve um Olha tempo que a só. enfermagem me criticava pra caramba. Parecia que eu era rica, coisas bem. E tinham enfermeiras que não queriam ir para a capa da revista, e que não foram, e que trabalhavam comigo. E eu entendo, porque também não foram processadas. É, então, também é uma opção. Eu fiz essa opção. Então, isso também, de alguma maneira, me ajuda. Eu acho que isso também me ajuda. Tem um Eu lado bom e acho um que, lado ruim, né? claro. Tem um lado bom e um lado ruim. Eu costumo dizer, porque assim, a gente. Aqui, eu tenho 4 filhos, né, Lô? Tenho 4 filhos. 4 filhos. A minha mais velha tem 6 anos. Então é assim, 6, 4, 2 e 7 meses. É uma escadinha. E as pessoas me perguntam assim: você está falando do risco e benefício. Você quis ser capa de revista, você quis ser referência, você se propôs a isso, né? E achei muito legal, porque você está falando de um processo de decisão, né? Eu quis ser a protagonista da minha própria história. Eu quis ajudar de fato essas mulheres, eu coloquei isso para mim. Então, o que aconteceu? Aqui eu tenho 4 filhos, as pessoas me perguntam: você tem 4 filhos pequenos, e como você dá conta de fazer? Porque eu trabalho numa maternidade pública como enfermeira obstetra, eu tenho equipe de parto, eu trabalho muito nas redes sociais, acho que você percebeu, então isso toma muito tempo nosso. E aí eu costumo dizer assim, ó, eu costumo dizer assim que quando eu vou ser cobrada depois que eu morrer, né, dos meus 4 filhos, é a minha responsabilidade essas crianças que estão aqui. Mas eu vou ser também, é como se fosse o mesmo patamar, sabe? Eu vou ser cobrada também pela minha profissão. Porque a minha profissão, eu estar ajudando as mulheres, é uma decisão que eu fiz clara, tipo, ninguém me enganou. Não foi, como diz outro, não foi fundo, sabe? Foi uma Claro. coisa que eu decidi. Amor, o mano tá chorando. É, o mano tá chorando. Então, assim, eu decidi isso, né? Então, assim, que as enfermeiras que também estão pensando aqui, estão aqui junto com a gente, que elas também entendam que esse é um processo que nós decidimos. Tem a parte Isso. maravilhosa, você se emocionou. Eu também me emocionei, né? Quando a gente assiste o parto e a mulher, né? Você vê que a mulher tem aquele parto maravilhoso, que ela mesma pariu, que ela teve liberdade para as escolhas dela. Ela pega o bebê, ela coloca no peito e ela te olha assim, ó. Você fala, uau! Ela não falou nada. Você fala assim, uau, eu tô aqui para proteger essa mulher mesmo, né? Tô E aqui para proteger. tem uma coisa bacana nisso que você falou, que me lembrou uma das. Hoje eu fiz um parto com uma enfermeira que é uma pessoa que eu amo. E quando ela Uhum, começou a trabalhar comigo, hoje eu fui de assistente dela. uhum. Mas quando ela começou, logo no começo, ela vinha de assistente, e às vezes eu chamava, tipo, 3 horas da manhã, e ela chegava meio emburrada, sabe? E eu falava, o que que era? Aí o marido que estava emburrado, que não sei o quê, que reclamou, que bababá, né? Aí deu um tempo, a gente estava numa festa, todo mundo meio assim. Eu chamei o cara e falei: olha, eu quero que você tome cuidado e que você se ligue, porque assim, eu conheço muito ex-marido, mas eu não conheço ex-parteira, eu não conheço ex-enfermeira obstetra. Então você se liga. E dito e feito, né? O cara sambou e ela Né? bombou, né? Claro, claro. E atendi Então, o assim, parto com ela hoje. porque isso eu acho que é uma coisa que é importante, percebe? Assim, e isso eu digo para você, meu ex-marido nesse sentido ele era muito bacana, porque se eu tivesse que sair para um parto, é trabalho. Então isso é uma coisa bacana, tem que ter uma parceria de alguém que entre com você, percebe? Assim, que entenda. E aí é isso também, né? Meus filhos têm maior orgulho da mãe deles. Eu hoje faço parto dos amigos. Que legal. Isso é muito legal, percebe? Assim, é, isso é muito legal. Minha filha teve bebê agora, recente. E, por incrível que pareça, teve uma placenta prévia total, cesárea marcada e tal. Mas foi tão bonito o processo. E foi tudo tão bonito. E depois eu fiquei pensando, que prazer, que coisa bacana eu poder ter uma cesárea
maravilhosa, do jeito que eu acredito, com o celular desligado, com a luz desligada. Quem ouviu a voz do Vicente foi a mãe, sabe? São detalhes, mas assim, o nosso cuidado, isso é uma coisa importante. A enfermagem é o cuidado. Esse cuidado é nosso, sabe? Minha filha não ficou um segundo sozinha naquele centro obstétrico. Acabou o parto, a gente fica. A gente está 12 horas, a gente fica 12 horas e mais 30 minutos. Porque a gente entrega quando estiver na cama, tudo certinho, a gente fala para a enfermeira do andar, olha, tá aqui, bababá, né? Sim. Agora é incrível, muito assim. trabalhoso, porque são 50 horas que a gente trabalha, né? A gente limpa o chão, É tudo. É assim, eu tava falando até porque assim, tem 2 lives por dia. Antes, eu tava falando sobre o cuidado, né? E eu tava falando como as mulheres precisam de enfermeiras obstetras, porque nós somos o cuidado. O que uma gestante de risco habitual precisa? O parto não é doença, ela precisa de cuidado, né? E me lembrou, Elon, esses dias eu postei um texto, não sei se ela é blogueira, atriz, é uma pessoa dos Estados Unidos, e ela postou um texto que viralizou na internet, falando da enfermeira que cuidou dela quando ela teve cesárea. E que ela lembra que ela ia tomar banho e que a enfermeira... Quantas vezes você já não fez isso? Todas nós fizemos isso. De colocar a calcinha, de se acocorar no chão para colocar a calcinha da mulher, né? E é algo muito simbólico, né? A mulher, né, fragilizada, vulnerável, ou porque pariu, porque teve uma cesárea, sangrando, às vezes até meio tonta, né? Ela ali olhando a gente de cima e a gente ali no chão, né? Fazendo um trabalho que muitas vezes, né? Eu me lembro também que algum tempo atrás, como eu trabalho no SUS, assim, para mim não tem trabalho que não seja meu. O cuidado é tudo que envolve assistência à mulher, inclusive arrumar uma cama, né? E tinha uma enfermeira que estava ali comigo, eu estava, né? Uma mulher saiu do leito, limpando, arrumando ali o leito, dobrando, né? Fazendo aquelas gambiarras de leito de hospital. E aí ela chegou e falou assim: ei, larga isso aí. Aí eu olhei assim para ela e falei assim: larga isso aí, isso não é o seu papel. Aí eu pensei assim: meu Deus, uma enfermeira obstétrica me disse isso, que isso não é um papel, que eu tinha que somente acompanhar partos, escutar, preencher partograma e pronto. E eu dizia, meu mas Deus. essa é a tecnocracia, né? E que quer tirar da gente a coisa que é o atendimento continuado, né? Isso é uma coisa louca, porque isso se chama atendimento continuado. Isso se chama atendimento integral à saúde da mulher. Né? Assim, não faz Justamente. o menor sentido. A gente reclama do médico quando ele deixa coisa suja para a gente limpar, e agora a gente diz que a gente não vai limpar? Como assim? Só reproduzindo, né? Só reproduzir. E aí, essa mulher que fez esse relato, eu até postei o texto na internet e pedi para as mulheres marcarem essas mulheres, assim, né? Essas enfermeiras obstetras que ajudaram. E teve uma chuva, assim, de comentários. Porque ela fala que lembra do olhar da enfermeira para ela. Dela olhar, assim, ela tão vulnerável, e ela olhar para aquela enfermeira ali, naquela situação e ajudar ela com coisas mínimas, né? Então, assim, é algo muito bonito. Elô, eu queria te fazer uma pergunta. O nome do seminário nosso é Mãos Escritas. E eu peguei isso aí de uma frase de uma parteira que eu ouvi uma vez, que ela falou que quando Deus fez ele já fez ela com as mãos escritas para os partos. Então, assim, é algo muito poético, né? Das mãos escritas, né? Eu queria te perguntar, você falou que alguém te convidou, né? Um médico te convidou para atender partos. A sua vontade, quando que você percebeu que a tua mão era escrita para os partos? Quando foi assim? Você era uma coisa que era de criança ou surgiu assim que foi ao longo do caminho? Foi ao longo do caminho, acho que foi um processo. Tá. Eu entendi que era com o parto que eu queria trabalhar, que era com a mulher naquele momento. Uhum. E depois eu entendi a parteira, eu entendi que a parteira fazia as duas coisas. E aí eu acho que eu juntei, entendeu? Porque eu já, de alguma maneira, eu já fazia massagem, eu já fazia isso.
E aí, na verdade, o último foi o que a enfermagem me deu, que era a assistência direta ao parto, percebe? Entendi. Muito legal. Foi um pouco... E quando eu fui para o hospital, nesse curso de especialização, isso foi louco, porque no segundo plantão eu entrei em pânico. Eu falei, eu nunca mais vou fazer parto em casa. Eu achei que eu era louca, que aquilo era um absurdo. As professoras, foi super bacana, as professoras discutiram, inclusive, se eu deveria parar de fazer o estágio. Porque eu vi tanto problema, eu só vi M, entendeu? Eu vi hemorragia, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquele outro. Eu falei, caraca. Eu tô ficando louca. Que sorte que eu tive até agora, que eu não vi nada disso. Percebe, assim? Então, sei lá. Agora, eu acho que eu tive sorte, porque realmente o Michel Odan foi um grande professor para mim. Porque ele é um cara que fazia parto até muito pouco tempo. E a malinha que ele levava para o parto era uma coisa micra. Era micra. Tinha lá o oxigênio, tinha uma ocitocina, tinha um sonar. E ele dizia que a coisa mais importante era o aquecedor que a mãe tinha que ter no ambiente. Uau! E o aquecedor é muito incrível, porque realmente a questão do frio é o maior fator para hemorragia. É o maior fator para hemorragia. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente ainda pode ter essa... Toda palestra que eu falo disso. Porque eu acho que isso para a enfermeira é uma dica. A pessoa tem que estar quente. O ambiente tem que estar quente. Olha só que legal. Né? E para você ver, né, Lu, você está falando disso, mas, por exemplo, o protocolo da UPAS, né? De hemorragia pós-parto. Não tinha isso nos protocolos, mas de aquecer o soro. De aquecer o soro no tratamento da hemorragia. Né? Então a gente vai para os pais e aquece o soro. Né? Olha como é importante aquecer, né? O frio é péssimo para os bebês, o Ricardo tá falando. Eu também pensei nisso, né? E para as mães, tirar de um ambiente, pariu na banheira e tira para a cama, cara, tem que tomar maior cuidado, porque é nessa hora que sangra. Assim, talvez uma das coisas bacanas é que eu tenho praticamente uns 900 partos. Eu tive 6 hemorragias de pós-parto. Eu nunca transferi por uma hemorragia de pós-parto. Percebe assim? Gente! É pouco, assim? é bem pouco. E eu te digo que se eu tivesse mais, eu não fazia de jeito nenhum. Porque se tem uma coisa... Claro, gente, Deus me livre. Hemorragia de pós-parto é uma coisa que ninguém quer na vida. Deus me livre. Deus me livre. Você vê aquela mulher ficando branca? Não, tô fora. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos aquecer. Vocês aprenderam, né? É isso. Aquecedor. Aprenderam. Aquecedor é a coisa mais importante. É importante para o bebê, é importante para a mãe. Eu achava que era normal a mãe tremer depois do parto. Não é normal a mãe tremer depois do parto. A mulher não treme, ela treme porque ela está com frio. Aquele negócio, ela não treme. Tudo bem se ela estiver no hospital, ela fez uma anestesia e a gente está falando de uma outra coisa. Sim. Mas eu acho que a gente às vezes fala muito é louco, né? Mas é isso, a gente fala muito pouco da fisiologia, a gente fala muito pouco de desligar o neocórtex, que isso é uma coisa tão simples. É entender que a hora que a gente fala com a mulher, que a hora que ela ouve o clique da fotografia, que a hora que tem a luz, ela para de produzir ocitocina. E aí a gente vai atrapalhar o processo. E aí a gente faz esse parto inseguro. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, que a gente acaba falando muito de como é que a gente faz se a gente tiver hemorragia. Quais são as dicas para a gente não ter hemorragia, né? Você me perguntou, a gente está falando de hemorragia incrível, você me perguntou qual era a dica da parteira, né? Então, eu vou te dizer a dica de uma parteira que eu ouvi num treinamento que eu fiz no Alto Juruá, no Acre. Olha. E era uma senhorinha de 82 anos e a gente ficou super apaixonadas. E assim, a gente sabia que a gente nunca mais ia se ver. Então, isso é uma coisa muito difícil quando você faz essas viagens, porque você sabe que você não volta mais e você faz. E aí, na hora de ir embora, ela me falou, eu quero te dar 2 presentes. E ela me deu um rolo de tucum
que ela dizia que é com... É tipo essas coisas que índio usa para artesanato. E ela Sim. falou, eu quero que você ligue cordão dos seus bebês com a mesma coisa que a gente liga aqui. E a outra coisa que eu quero te dizer o que você vai fazer o dia que uma mulher começar a sangrar. Eu falei, caraca, nossa. Eu falei, agora, né? É Ela agora. pegou na minha mão, olhou no fundo do meu olho e falou, você vai fazer o seguinte, olha para ela e fala, para de sangrar. Ela disse, é a mulher que tem que parar de sangrar. Essa é a única coisa que a parteira tem para fazer. É contar com a mulher que não quer morrer, com a mulher que quer viver, né? Agora imagina você fazer um parto onde a única coisa que você tem para uma hemorragia Uau, né? e não tinham tantas hemorragias assim. Na verdade, não tinham tantas hemorragias assim. Isso é que é importante. E não tinham porque era um pouco diferente. Sim. A gente respeitava mais a fisiologia de alguma maneira, né? Sim. Eu entendi bem o que você falou. A gente quer porque quer saber lá como tratar lá a consequência, mas a gente esqueceu lá da base, que é tantas influências. A gente tem uma ideia que as intervenções do parto é só colocar ocitocina, é colocar a mulher deitada, é colocar a mulher de barriga para cima. Mas muitos partos ditos humanizados, eles têm muitas intervenções. A gente gosta de intervir demais nos partos, né? Assim, a gente tem a mão que coça, a gente quer sugerir um exercício, a gente quer sugerir uma posição, um negócio, nananã, né? Elô, deixa eu te fazer uma pergunta. Ó, essa também é Posso difícil, só te viu? falar uma coisa? Ah, Nessa coisa das sugestões, ah, a gente aprendeu muito recentemente que a melatonina, que é o hormônio que a gente libera quando a gente está dormindo, a gente, durante a gravidez, a gente desenvolve receptor de melatonina no útero. E a melatonina do útero faz uma sinergia e potencializa a ocitocina. uhum, Então, isso realmente é muito revolucionário. Porque a gente sempre teve um pensamento de que parto é atividade. E parto pode ser atividade lá na frente, mas uma grande parte, inclusive para o parto realmente se estabelecer, se essa mulher estiver dormindo, eu vou ter mais contração. Então, isso é uma coisa bem importante, porque a gente quer, não está com contração, vou mandar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente fica fazendo coisas. E mais uma vez a gente esquece que quem tem que fazer é o corpo da mulher e do bebê, não é nós, percebe? A gente tem que dar condições para o corpo fazer. Quando a gente sugere coisas, a gente muito poucas vezes está dando condição para o corpo fazer. Não sugerir quando você está com problemas. Um bebê que não desce, eu vou fazer um spinning babies, que na verdade vamos fazer o rebozo, né? Porque o spinning babies vem do rebozo da Dona Queta no México, que virou spinning babies, mas na verdade é da parteira tradicional. uhum. Então vamos usar. Mas quando precisa. E muitas vezes Justamente. não precisa. Né? Sim. Eu tenho aqui. Você falando assim, eu falei, nossa, gente, tô que nem você, eu encontrei a base científica pro negócio que eu já fazia. O que eu percebi assim? Que às vezes a gente vai, a mulher tá, né, parturiente, tá lá, liga pra gente, eu tô com contração, vem aqui me ver. Aí você chega, já aconteceu assim, de eu chegar na casa dela, ela tá querendo engatar aquela fase latente, engatar uma ativa, mas você vê assim que você não tá muito madrugada, você não tá muito encaixada ali. Tô à vontade de ir pra casa e falar, você me liga quando tiver o trem pegando, né? E aí, o que eu falo pra ela? Né, eu chego ali, sabe o que eu costumo dizer? Vai dormir. Porque quando a gente coloca a mulher fala assim, vai dormir, e ela dorme, eu falo assim, de duas uma, ou engrena top, Ou vai ou para de uma vez, né? E é isso mesmo, né? É isso mesmo. Ela dorme e aí a melatonina vai fazer essa associação, né? Vai potencializar a ocitocina, muito legal. Elô, o que eu ia te perguntar é que você teve contato próximo
o Michel Odan te formou muito, né? A parteira que ele tem muita contribuição pela parteira que você é hoje. Eu sei que ele te ensinou muitas coisas. Mas se você fosse falar assim, isso que o Odan me ensinou foi uma coisa, assim, uma coisa. Que se você leva, assim, pra tua vida, assim... Uma coisa que você fala assim, isso aqui é... O vício pelo aquecedor, talvez. Essa eu vou pegar pra minha vida. Ó, ainda bem que eu moro em Cuiabá, viu? Me fala, É, esse aquecedor, mesmo no assim, Rio de Janeiro, você acredita? até no Rio. Mesmo no Rio de Janeiro. Porque Então tem você tem o uma teu hora, a gente aquecedor. tem que entender isso, assim. Quando o bebê sai, ele sente muito mais frio. E a mulher sente frio porque ela perde sangue na dectação placentária. Então, ela sente frio, ela precisa ser aquecida imediatamente. Então, é isso, é o calor, entendeu? Isso é que é bacana, fazer aquele úterozinho quente, assim. Então, eu acho que eu sou meio obsessiva com isso. Mas eu Sim, acho que o meu índice de hemorragia me dá estofo para falar, sim, sabe? Porque é sim. pouco. Se a gente fosse ver pela Organização Mundial da Saúde agora, é 12 a cada um, né? É uma hemorragia a cada 12 partos. Gente, é uma loucura. É uma taxa altíssima, né? 12 hemorragias a cada... Um parto a cada 12. Isso é uma loucura. A gente está fazendo muito errado. A gente está É fazendo verdade. muito errado. Agora é isso, ninguém respeita a hora de ouro, todo mundo fala. O bebê nasceu, todo mundo fala. A gente esquece que tem a placenta. Não pode falar. Bom, a gente, ó, tá tão gostoso o papo. Agora o Instagram corta, gente. Eu não quero te deixar cortada. Ele tem, é assim, ó, uma hora ele faz assim, acabou, e 10 minutos acaba, 10 segundos acaba. Um parto, fala um parto que te marcou assim. Você atendeu 900, você falou, né? Por aí, né? Porque a gente não fica contando, tipo, com pauzinhos os partos que a gente acompanha, né? Mas assim, um parto, você falou assim, nossa, esse marcou profundamente, assim, tanto pra bom quanto pra ruim, assim. Um parto que vem na Vamos tua falar para cabeça. bom, né? Tá bom, Vamos tá bom, falar tá para bom. bom. Ah, que lindo, que lindo. É, tá, e deixa eu te perguntar, como é o seu trabalho hoje? Você trabalha como equipe? Você falou que nunca trabalhou em hospital, Então, eu trabalho só como na... equipe. Não, eu trabalho como equipe. Eu atendo partos em casa, atendo partos hospitalares com a equipe, mas Tá. aí a gente fica em casa. Durante 10 anos, essa equipe se reuniu uma vez por mês, as médicas e as enfermeiras. A gente sempre teve um terapeuta trabalhando as nossas relações, a hierarquia, o dinheiro. É, Então, essa é uma equipe que a Dida está aqui, o Ricardo está aqui. E eu acho que a gente tem um certo orgulho de não entra uma ocitocina no hospital se a enfermeira também não estiver concordando. É bem Que legal. bacana. Eu acho que a gente atingiu uma coisa muito legal assim. E eu acho que tem uma coisa muito bacana que eu acho que eu adoro ensinar, né? Eu acho que eu só não fiz uma carreira universitária porque ou eu fazia parte em casa ou eu fazia uma carreira universitária. Não dá. Mas, assim, esse ano eu retomei. O Ricardo dá uma aula no meu curso, a Ecologia do Parto, que uma vez por ano eu faço um curso de nove encontros durante o ano. Então, isso é bem bacana, porque eu acho que é, é uma maneira que eu tenho de deixar essa marca, de passar um pouco, né, o que eu fiz. E Aham. acho que estou começando a me especializar um pouco na questão do pós-parto, dos traumas, dessas mulheres tão sofridas que queriam um parto natural e tiveram uma necessidade de uma intervenção Uhum. e acabam ficando tão mal por conta de uma coisa que, sei lá, estou querendo mexer um pouco com isso, pensando que eu tenho que diminuir um pouco. Daqui uns 10 anos vou ter que diminuir um pouco o parto. Total não vai dar para parar nunca, mas vou ter que diminuir um pouco. É, Eu gosto muito Você já dessa pensou em parte da parar, Elo? conversa, do casal. Hã? Já pensou em parar? Assim, tipo, eu quero parar. Alguma vez?
assim, eu vivo disso. Então, assim, eu também não tenho a menor condição de pensar nisso, Eu entendeu? vivo de parto. Eu já tive vontade de mudar de profissão, isso sim, de falar, puta, quero fazer uma outra coisa, isso sim. Mas para completamente, essa autonomia tem isso. Autonomia é um barato, é legal pra caramba. Mas, assim, para você garantir, é, não é muito simples, entendeu? Então, isso é uma coisa que. E eu nunca fui muito organizada, eu não venho de uma família muito organizada, nesse sentido, né? De Uhum, planejamento, então, isso é uma coisa que é bacana. sim. Quem é muito legal nisso são as meninas de Brasília, lá da Casa da Luz de Candeeiro. Yara e Ana Cíntia, cara, são mestras da organização. Pá, pá, De pá. Ana planejar e Cíntia tudo me mais, mostrava né? aquilo, eu falava, meu Deus, vem fazer isso na minha vida que eu não sei mexer com isso. A Mas gente muito tem bacana. muita. A gente tem muitas enfermeiras que têm esse problema. Isso aconteceu também comigo, né? A gente ama atender parto, mas na hora de a equipe crescer, expandir, a gente não sabe como planejar, o que fazer com o dinheiro, o que fazer com os clientes. A gente acaba perdendo um pouco, né? Porque a gente pensa que eu fui formada para ser parteira, não para ser autônoma, né? Então, inclusive, essa é uma das coisas que a gente está falando aqui nessa semana, né? A gente vai falar, no fim, a gente vai ter um mini curso gratuito sobre empreendedorismo. Então, a gente vai aprender, a gente também tem a Yara e a Ana Cíntia como parceiras, assim, tem até uma entrevista, vai ter uma parte delas nesse mini curso, em que a gente vai falar sobre esse empreendedorismo na enfermagem obstétrica, né? Essa coisa, isso é novo, né? São ferramentas que a gente vai desenvolver para ajudar a nossa prática pro lado do empreendedorismo, né? Aí eu vou fazer o curso, então. Bora, Elô! Ai, que Claro! legal, fico Ah, feliz. esse não é o meu forte. Esse não é É o meu verdade. forte. É uma pessoa ajudando a outra. A mãe, hoje vou sair da live e já vou comprar no Mercado Livre um aquecedor. Pode comprar. Eu já quero dividir, depois eu vou te E falar, olha Elô. aqui, o mais legal não é aquele de ar. Tem um que fica, parece uma lareirinha, sabe? É um Tá. negócio que não sai ventinho. É ótimo, é barato, é ótimo, vale a pena. Ai, ó, que top. Fundamental. Tá. Bom, Elô, deixa eu Tá fazer uma bom? última pergunta, posso fazer? Última, Claro, juro. imagina, quanto você Ó, quiser. o que que você... então são duas, tá? O que uma parteira faz que ninguém faz? Nossa. O que uma parteira faz que ninguém faz? Ah, eu acho que tem uma fusão com a mulher. Eu acho que é uma fusão ali naquela hora, é um negócio que, sabe? Tem uma hora que a gente é ela, você já não sabe mais. Eu acho que é uma entrega do nosso corpo naquela relação, sabe? É pegar o bebê com a mulher em cima de você, é a perna com a xoxota tá em cima, sabe? Sim. É uma possibilidade de uma intimidade no fazer aquele cocô ser uma coisa super bacana pra gente, né? Eu falo isso para as Sim. mulheres. Ninguém gosta de cocô, mas aquela hora eu amo o seu cocô. Uau, cocô. Eu amo o seu cocô, é a glória, né? Então acho que isso Sabe um negócio que eu acho assim que é parteira? Uma imagem. Pós-parto, a gente chegar e beber um chá, beber um café com a mulher, sentar. E ela ali, uma imagem, né, que eu tenho na minha cabeça. Os peitos pingando, aqueles peitos tudo de fora, e os peitos pingando. E ela ali com aquele bebê, contando da experiência do parto, falando do desafio, chorando, porque tá no perrengue danado, né? Porque isso eu acho que isso tudo que você falou que eu tô falando são momentos de cuidado, né? Em que a gente se coloca não só como profissional da saúde, a gente não quer aqui reproduzir o que o médico é, a gente quer fazer o que uma parteira faz, né? Quer ser empática com a mulher, quer dividir. Muitas vezes pós-parto, eu chego lá. Você acha que a mulher quer saber das evidências científicas? Ela quer saber de uma mãe como é que cuida de um bebê. Como que eu cuido do meu bebê? Eu sendo mãe, sabe? Então é uma coisa incrível. E não tem como. Você falou que faz festa. Eu também faço. Agora eu não faço mais por causa da pandemia, né? Mas fim do ano a gente faz festa com as pessoas que. Eu recebo eles no quintal da minha casa. Durante. Agora eu que me emocionei. daqui a pouco o quintal não vai mais dar. Elô, durante muitos anos, no fim do ano,
Meu pai e minha mãe que são falecidos. Eu perdi minha mãe agora na pandemia. Os meus pais recebiam os meninos que nasciam, as famílias, e eles ficavam muito orgulhosos, sabe, da filha deles, como parteira. Então, isso aí, quando que, né, isso é vínculo, isso é amor, isso é razão, isso é um sonho, né? Então, eu dei essa alegria para os meus pais de ver que o meu trabalho muda o mundo. Poxa, mudou o cenário obstétrico da minha cidade, assim como também, né, você mudou aí. Enfim, desculpa. Desculpa, mas assim, não tem como dissociar a nossa vida de mãe, mulher, esposa, de ser parteira. É uma coisa só. Eu sou parteira, né? Eu sou parteira. Você é parteira, né? Elô, obrigada, viu, pela sua presença. Eu amei conversar com você. Eu conversava, assim, 10 horas direto com você. Deixa acabar essa pandemia. É. Ai, que legal. Boa, vamos fazer alguma coisa Então, junto. Eu só para as penso enfermeiras nisso, que eu só estão penso em aqui, fazer um congresso. vamos, vamos, vamos. Para quem está aqui, que é enfermeiro obstetra, dá uma. Já falei, a gente já falou da dica, né? Do aquecedor. Mas fala para essas mulheres, tem muita enfermeira aqui que está começando, que quer começar a fazer uma carreira, como você, como eu, que já tendo parto de forma autônoma. Dá uma dica para elas, assim, de como, do que você fez no início, o que é importante para elas terem autonomia atendendo partos. Eu acho que é uma dedicação, uma seriedade, uma responsabilidade na relação com aquela mulher e com aquela família, de entender o que aquela família tem de diferente, né? E uma coisa que eu sempre tive é cuidar absolutamente do seu plano B, sempre, sempre, percebe assim? Porque eu acho que o parto em casa é aquele, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem acesso a tudo, a gente tem acesso a cesárea, quer dizer, não justifica. Então, eu acho que parto em casa é aquele que está muito bacana. Começou a ficar esquisito, cara, vamos ser felizes no hospital. E vamos acreditar que a gente pode fazer uma relação bacana com médicos, com outros profissionais, que a gente possa chegar. Isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. Mas, assim, chega de chegar no hospital e sofrer bullying. Chega de chegar no hospital, percebe assim? Posso contar um casinho rápido? Claro, claro. Tem acho que uns 2 ou 3 anos, uma das parteiras da minha equipe, das enfermeiras, me ligou às 4 horas da manhã e falou: Elô, eu preciso que você venha para não sei aonde, que era muito longe, me ajudar, porque eu estou num parto em casa e o bebê nasceu sem vida. Eu me lembro que eu peguei meu carro, assim, né, e fui pensando, falei, cara, agora ferrou minha vida, acabou meu, né, tudo, né? E aí foi, nananã, a gente pensou e acabamos transferindo a mãe no colo com o bebê para um hospital público, que a gente avisou a enfermagem, né? Aquilo que a gente, enfermeira, sabe fazer, a gente tem rede de apoio, né? E aí a gente chega, né? Com tudo ali, bonitinhas, mortas de medo, com aquela mãe, aquele bebê, aquele sofrimento, aquela coisa que a gente não. E aí, dá 5 minutos, a enfermeira vem e fala: Elô, e a outra enfermeira, a diretora do hospital, quer falar com vocês. Aí você fala, agora, né? E aí eu nunca vou me esquecer, ela olhou para mim e falou: Heloísa, você não me conhece, mas eu quero te dizer que eu te conheço dos congressos. E nós estamos aqui para ajudar. Essa mãe ficou internada num lugar onde não tinha outras crianças. 3 meses depois, saiu a autópsia. O bebê ia falecer em qualquer lugar, tinha 1000 problemas. Então, assim, cara, sabe? Quando você fala, meu Deus, como é que. Porque a gente estava pronta para ser massacrada, entendeu? Para ser. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. A gente tem que pensar na gente, mas a gente tem que pensar na rede, a gente tem que crescer, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que ser muitas. Nós somos pouquíssimas. Sabe? Vocês vão ter Leslie Page. Leslie Page foi do Royal College of Midwives, que tem 40 mil enfermeiras obstetras. 40 mil na Inglaterra. 40 mil. A gente tem 6 mil, 7 mil.
4 mil atuando, a gente nem sabe quantas nós somos. Sim. Entendeu? Então, isso é outra coisa. A gente tem que estar nas nossas instituições, a gente tem que estar na Benfa, a gente tem que estar. E a gente é enfermeira. A gente tem que ter a cara de. Entendeu? Tem que botar. Eu digo assim que é a nossa revolução. É a nossa isso. revolução. A gente está aqui justamente por isso, porque tá cada Olha uma no aqui, seu canto, a enfermeira falou que segurada. estava na maternidade, lembra desse dia? Tá vendo? Ó, Raquel. Olha só, que incrível. Isso não é Que incrível. coincidência, né? Isso é uma loucura. Por que que eu vou lembrar dessa história? Isso talvez seja coisa das parteiras, que as parteiras têm, que é acreditar na intuição, que é acreditar na conexão, que é acreditar que o bebê vai vir na hora que tiver que vir, que vai dar certo, que um bebê não vai nascer junto com o outro, que se acontecer alguém vai te ajudar, né? Nossa, muito forte. Te agradeço. Agora foi incrível. Foi ali. Foi incrível. Que Foi coisa, incrível. que coisa linda. Olha, para mim é uma super oportunidade também. Um monte de gente nova, gente que eu já vi, mas com certeza gente que eu nunca vi. É um prazer e eu vou te seguir agora, vamos trocar coisas. Muito, muito. Elô, por que eu tô fazendo isso aqui nas redes sociais? Eu tenho esse perfil, Viver de Parto, é o nosso perfil que a gente fala para enfermeira obstetra, ele já é bem focado. Porque a gente tem um projeto para enfermeiras obstetras. Mas eu tenho um outro perfil que é o meu, né? Que tem bastante audiência, né? Então, assim, por que que a gente tá aqui nas redes sociais? Porque hoje, Elô, as pessoas... Hoje, assim, até mais por conta da pandemia, ficou mais acelerado isso. As mulheres procuram sobre parto na internet. Claro. Não tem. Antes tinha jornal, elas viam TV, elas tinham outdoor, sei lá, cartão, né? Cartão, até deixar cartão de gestante nos lugares. Boca a boca, uma falava para outra. Existe isso ainda, existe, é muito legal. Mas as pessoas procuram sobre parto na internet, no Google, né? Então, assim, tem muita enfermeira obstetra que, como você disse, nós somos 6, 7 mil. Quantas não atuam? Quantas nem sabem como começar? Quantas têm vergonha? No grupo que a gente tem de enfermeiras obstetras, teve até aqui, a Angélica. Ela disse para mim, Laura, tem uma coisa que eu percebo é que muitas enfermeiras obstetras parece que guardam tipo um tesouro para si, sabe? Não divide. E acaba que a gente se sente só, sabe? E não é para ser assim, né? É para uma mulher ajudar a outra, uma parteira ajudar a outra, uma rede, uma ajuda, né? Ó, sem saber, você me ajudou já tanto com os teus relatos, com os teus materiais, com as coisas que você divulga, né? Eu tenho certeza que, ó, olha só, Yara aprendeu muito contigo, né? A Yara da Luz Candeeiro. A Yara que foi a fada madrinha aqui da minha equipe. Ela que disse, ei, vai acompanhar a parte domiciliar, tanto é que mês que vem agora a gente vai lá para Brasília. Lá conversar com elas, encontrar com elas, né? Que legal! Vai ser incrível, assim. Eu fui na muito inauguração lá, né? Quando elas que inauguraram sonho, a né? casa, não sei o quê. É muito legal. Elas são demais. Elas são demais. Elas são incríveis. Elas, eu acho que a gente tem muito que aprender com elas. Não é? Elas tiveram uma coisa bem bacana ali. Bem Sim. bacana. E é isso, assim, a gente está fazendo esse seminário para isso, para as enfermeiras terem uma luz no caminho de como eu quero começar, mas como, né? Como eu vou começar? Então, o que você me disse é muito importante. O aquecedor já está comprado. O aquecedor já está comprado. Aquecedor é menos hemorragia. Isso aí é fundamental. É fundamental. Elô, muito obrigada, viu, pela sua participação num sábado à noite, né? Não, imagina, foi um prazerzão, adorei.